Então, olá, boa noite para todos, novamente no mesmo espaço, e vou fazer um vídeo. Eu e o Eric estivemos a falar, vamos fazer um vídeo não muito longo, também para não chatear muita gente, muito. Depois voltaremos, se vocês quiserem, eu quero, como é óbvio, que é falar sobre a arte. Dar a minha ideia sobre o que é que será a arte, muito rapidamente, e falar sobre as três artes que eu conheço e sei, que é cinema, música e literatura. Música nem tanto, mas música tem lírica. Algumas coisas eu posso falar sobre música. As outras não vou falar porque não sei. Pronto, então, a arte. A arte, basicamente, é definida como a procura do belo. Basicamente é isso. É definida como a procura do belo. Não tem que ser o belo que tu olhes e digas é uma mulher belíssima, loura. Não, a procura do belo em termos no seu todo. Porque havia gajos que faziam, como é que se diz, coisas tortuosas e quadros tortuosos e incrivelmente horríveis, supostamente, e aquilo era o belo, era uma arte, é considerado belo, arte, pronto. Então, a arte supostamente é a procura do belo, que é a definição normalmente que se dá. Mas a arte não é a procura nada do belo, não é nada dessa merda, como é óbvio. A arte não é isso. A arte, voltamos a Schopenhauer e a Nietzsche. A arte é a tua pulsão, a arte é aquilo que tu queres fazer. Te dá vontade de fazer, sem pensares, porque gostas, porque estás a escrever, a esculpir, a cantar, porque te está a dar muita vontade de fazeres isso. E é por isso que eu digo, aqueles que se esforçam e deitam coisas fora e andam sempre isso não é artista. Porque estão com a obsessão de serem vistos pelo outro. O artista, quando está a fazer algo, vocês pensam por acaso que o Fernando Pessoa, quando estava a fazer a mensagem, estava agora preocupado se ia ser lido ou não? Estava a fazer porque estava a gostar de fazer aquilo. Estava a fazer para ele. Não era para os outros. E depois a arte é uma coisa que tem que te sair do subconsciente. Não posso estar a pensar numa coisa. Como é que eu vou fazer isto? Como é que eu vou fazer aquilo? Isso é uma cópia vulgar dos outros. A arte é a tua pulsão, é a tua fuga do absurdo da vida, muitas vezes. É na arte que tu vais buscar a tua pulsão de vida e vais fazer as merdas subconscientemente, que vai saber, por isso é que se deve dar aos putos tudo. Eles pegam num pincel, pim, é arte. Isso é que é arte. Percebes? Porque a arte é a abstração da vida. A arte não é vida, a arte é o que. A arte é vida, mas a arte tu estás fora da vida de merda mundana. É quando tu sais daí. E é por isso, eu lembro-me de uma vez ter ido a Serralves ver uma exposição de arte, novela arte, aqui há muitos anos, e fui com a minha. Eu era casado, acho eu, e depois só nos ríamos a gozarmos com aquilo, porquê? Porque vias dados com depois vias um dado com 3, lembro-me que se via uma redoma enorme só com carrinhos, e nós passávamos, que merda é esta? Que é isto? Foda-se, esses gajos devem ser doentes, mentais, e metem isto é arte? Mas depois comecei a pensar naquela merda toda. Aqueles carros
que estão ali, foi o artista que fez a cagar-se para o outro. A cagar-se para o outro. Porque deve ter alguma experiência, alguma coisa que lhe saiu da essência dele, da cabeça dele, da experiência dele, dos carros ali postos. E me deu fez aquilo para ele. E sentiu-se bem a fazer aquilo. Bem ou mal, teve de fazer. Foi artista. E arte não é para o outro ver. Arte não é para o outro ver. O artista não quer. O artista quer ser visto. O artista é um vaidoso do caralho. É um vaidoso e é sempre vaidoso, vai ser sempre vaidoso, vai ser sempre querer ser visto, vai ser sempre muito. Vai querer ser sempre muita multidão, sonha com estádios ou com gente a aplaudir-lo de qualquer forma. O artista só quer isso. É egoísta. Mas quando está a fazer uma coisa, quando está a escrever, ou eu quando estou aqui a falar, eu não estou a pensar que quero daqui por 5 anos ter subscritores e o caralho e muita gente a andar atrás de mim. Não estou a pensar nisso, apesar de querer. Não. Estou a falar aquilo que é arte. Pronto. Então depois, e ainda me lembro que eu uma vez fui para o Facebook e estava lá um crítico. Porque já foram escritos milhares de livros a tentarem explicar o que é arte. E vai sempre dar ao mesmo. A arte está nos olhos de quem a vê. A arte está nos olhos de quem a vê, que é o outro. Está porque não consegue descobrir o que é que o artista queria fazer. E é por isso que existem milhares de livros a falarem sobre o Camões. Porque nunca conseguem saber realmente o que é que ele estava a querer dizer e a pensar naquela merda. Um filme qualquer, muito bom. Por isso é que existem depois livros e teses e mais teses sobre isso tudo, não é? Pronto. Portanto, só o artista é que sabe, a não ser que tu consigas, como eu já consegui, que tu consigas descobrir realmente, sem sombra de dúvidas, o que é que o artista queria dizer-te com aquilo. E se quiserem, eu mostro-vos numa música do David Bowie, que é o Space Odyssey, que eu já li críticas e aquilo é levado para 50 campos. Aquilo é levado para 50 campos, ok? Porque uma música tem uma história, não é? E a música, para mim, foi uma desilusão. Para mim é uma desilusão, porque começa muito bem, é fabulosa a letra, e a música é uma desilusão completa. E não há outra forma de lê-la da forma como eu a leio. Para mim. Pronto. E as pessoas veem-na todas de outra forma. Pronto. Entretanto, vamos então, a arte passa muito por aí, passa muito por aquilo que tu queres fazer. Ok? E depois, claro que estamos numa sociedade em que tu queres ser visto. E depois há os TikToks de tudo disto e daquilo e daquilo outro para ser visto. Portanto, o artista também não passa disso. Se o gajo é um artista, também quer fazer igual aos outros e quer ser visto. E publicitar-se, como eu agora também. Eu publicito-me. Eu envio muitas mensagens pelo TikTok. Mas a verdade é que eu faço isso porque me dá paixão, porque eu gosto. Descobri o TikTok há pouco tempo e achei piada, que pronto, não se escreve muito, aquilo é uma coisa muito rápida, com muita gente, pronto, cada coisa tem a sua coisa, e acho piada, e gosto de ir lá para o TikTok pôr umas cenas, e já sigo pessoas, e tenho seguidores que gostam e não gostam, mas faço isso porque eu gosto, porque também quero ser visto. Mas, se quisesse ser visto e não gostasse de fazer aquilo, não ia
Não ia prostituir-me e perder a puta do meu tempo a fazer uma coisa que eu odeio só porque ia alcançar o que eu queria. Isso é para os gajos que vivem no pensamento religioso. Percebeste? Os que andam a chupar. Os que andam a fazer o que tiverem que fazer nos mainstreams para serem conhecidos, os que se prostituem de uma maneira vil, os que traem os outros, os que traem tudo, os que são capazes de fazer tudo para aparecerem numa televisão, por exemplo. Isso também tem a ver com a sociedade agora, a moda e essas coisas todas. Isso não é ser artista, isso não é ser nada, isso é ser merda. Pronto. Aliás, qualquer coisa, Eric, qualquer coisa, tu se reparares, qualquer coisa que tu vejas em qualquer cena de cena social, tipo TikTok e Instagram, tu consegues ver se o grupo ou se a pessoa que está ali está a fazer aquilo com paixão ou não. Se estiveres atento. Consegues ver aquilo tudo. Consegues ver se é por dinheiro, se é por querer, com força, como os reativos fazem, trocam e depois põem-se todas as coisas e fazem aquelas merdas todas. Até leem como ter mais seguidores e essa merda toda. Isso é gente reativa, é gente que gosta. Isso não é artista. Isso é merda! Mas há alguns que tu olhas e vês que são gajos legítimos, que gostam de ir para lá fazer aquela merda. É que seja só merda, mas eles gostam. Deixa-os fazer, caralho. Então eles fazem aquilo que eles querem. E são vivos. E são alegres. Pronto. Então, passemos para a música. A música é muito interessante, não sei qual foi a arte que veio primeiro. Supostamente a escultura. Nós hoje até falámos sobre isso, o Eric e eu. Escultura, supostamente. Não sei, porque depois há os sons e nós temos logo aquela mentalidade de ouvir o som e as gravuras para saber. Não sei, não faço ideia, mas já tem milhares e milhares de anos a música. E é muito interessante a música, porque, tirando agora a parte da lírica, imaginemos a música erudita, não se diz música clássica, ok? Diz-se música erudita, porque hoje em dia também se faz música como se fazia com pianos e com violinos, como se fazia no século XV. Portanto, não é clássica, é erudita, para os eruditos. Um gajo erudito é alguém que percebe muito mais das coisas do que qualquer outro. Não é? É um erudito. Por isso é que é música erudita. E é aquelas músicas que muitas vezes se tornam muito chatas. Porque parece o violino, parece que depois é tudo igual. Parece que não há ritmo, não é? Desde que a minha filha foi para o violino, e a minha filha toca mesmo muito bem, eu comecei a ouvir mais música clássica, também já ouvia e tal, pronto. E dizem que tem que se ter ouvido para isso. E tem. Pronto, para já tem que se ouvir muito. Mas depois tem que se ter ouvido e tem que se ter a tal concentração. Porque, e quem é músico e me está a ouvir, de certeza, ou eu estou a dizer uma coisa, uma asneira incrível, e se for, peço imensa desculpa desde já, mas qualquer músico me vai dizer que eu tenho razão nisto, e eu sou um leigo, ok? Em música, em música, em dó, e mai, e fi, e dó, e é uma coisa fabulosa, porque música é matemática. Imagina como é que uma ciência humana pode criar algo tão belo. Como é que uma ciência matemática, porque aquilo não é matemática, é música, pode criar algo tão belo.
depois os idealistas vêm logo com as merdas do Belo e do matemático, que também criou o Belo e o caralho. Pronto, isso é outra coisa. Agora, quem é músico, acho que me vai dar razão nisto. Se uma pessoa, depois de ouvir muitas vezes a música e estiver concentradíssimo, só mesmo a ouvir a música, mas mesmo concentrado, a tentar perceber o que é que ele quer dizer com aquela... Porque ouvir uma música clássica, se estiveres mesmo predisposto, é uma experiência magnífica. Porquê? Porque tu estás a tentar compreender o que é que ele te quer dizer. Em música. É uma coisa muito difícil, mas é incrível. Porque é em música que ele te está a dizer ou a contar qualquer coisa. Ele não precisa de falar, ele não precisa de escrever, ele não precisa de fazer gravuras, ele só precisa de pôr música para te contar alguma coisa. Essa é uma coisa brutal, maravilhosa, por isso é que a música é o pináculo. A música é o pináculo. Explica o que é pináculo. O pináculo é o topo de tudo. Percebes? Por isso é que a música é considerada o pináculo. Não é? Porque é alguém que fez algo de fabuloso, que sentia a tocar o violino ou a tocar o piano, que era uma coisa que ele sentia, ou uma história, e ele está-te a contar aquilo no piano, e a tocar, e guitarra e tudo. É incrível. E quando eu estou concentrado, aquelas coisas que aparentemente parecem ser sempre o mesmo, não é. Por isso é que se diz que tem que se ter ouvido. Não é. Há uns pequenos... Agora, não sei... Tipo, ele parece que está a tocar sempre igual. Mas não está. Há um pequeno acorde que é um bocadinho mais baixo ou mais alto. Nunca é. E eu acho que quem sabe de música sabe disso. Porque depois também se diz que depende da forma. Por isso é que há gajos que interpretam bem as músicas e outros não. Aquelas grandes músicas. Porque os gajos conseguem interpretar aquilo da forma como o gajo fez aquilo. Pronto. É isso que eu quero falar sobre a música. Depois, com mais calma, quero falar sobre outras coisas, sobre música pop. Não é música pop, música que tenha lírica, porque eu em música sou um leigo, música mesmo, dou as pautas, mas em literatura e em português não sou leigo nenhum, até sei mais do que a maioria. Mas isto sem querer dar uma de pretensão, porque eu sei que sei, pronto. Agora, a literatura, estão aqui a ver, eu já li estes livros quase todos, eu já li milhares de livros, pronto, e entretanto, o que é a literatura é de fabuloso? A literatura é de fabuloso porque o autêntico escritor passa a vida inteira dele, o autêntico, passa a vida inteira dele a procurar um livro, nem digo um livro, que isso também é demais, a procurar um poema em que as palavras estejam de forma completamente ordenada e matemática, como na música. Nem mais uma palavra, nem menos uma palavra. Isto eu sei. É assim. Nós procuramos a escrita matemática. A escrita em que a pessoa que está a ler aquilo consegue compreender tudo e não se cansar. Não haver momentos mortos. Tu pegares num texto do início ao fim e não queres parar de lê-lo porque está lá tudo o que interessa. Matemático.
E é isso que o escritor procura, é sempre mais. O homem também procura sempre mais, mas o escritor procura é a palavra certa no momento certo. Nunca há mais, nunca há menos. O escritor procura a perfeição. O escritor procura ser Deus. O escritor é um artista. O escritor é um artista. E o escritor quer ser Deus. E é Deus. E depois tens outra coisa, quando fazes uma obra de arte. Eu já escrevi milhares de coisas, umas boas, outras más. Depois também paro muito pelo meio, porque se eu fizesse só isto, eu iria escrever muito bem. Depois, tu és um Deus. Porquê? Tu, quando crias uma história, a história é tua. Tu fazes das pessoas e das coisas aquilo que tu queres. Tu és o Deus. És um Deus a fazer um livro. Completamente. Eu é que sei. Se este personagem vai ser assim, se vai ser assado, se não vai ser. Eu é que estou a fazer isto. E posso comunicar. Enquanto que, por exemplo, nas outras artes, na escultura, também comunicam, mas é de uma forma mais difícil. Na literatura já é uma forma mais abrangente, mais fácil. Por isso é que existem livros que foram proibidos, livros muito mal escritos, livros só com insultos, livros para tudo. Porque o gajo escreve lá aquilo que ele quer. E depois muita gente não gosta, ou não gosta, mas tu, quando começas a pegar numa folha em branco, tu dizes assim, isto é o primeiro dia, e no primeiro dia fez-se luz. Como na Bíblia. E depois, quem é realmente, já está quase, falta o cinema, quem é realmente artista, e quem sabe realmente escrever, sabe que vai pegar numa folha em branco, não sabe, tem uma ideia sobre o que vai pôr, mas sabe que no final fica tudo bem. Ou seja, o poema, agora eu vou falar sobre poesia, que é algo muito interessante para mim. O poema, para mim, e já fiz milhares, ou milhões, sei lá, milhares, alguns deles não valem nada, mas tenho alguns muito bons. Verdade seja dita. Tenho alguns muito bons. Eu não sei o que é que vai sair. Agora, eu sei é que vai sair tudo bem. Antes, o poema já tem vida antes de o ser. Para quem é poeta. Isso garanto. Agora, não pode ser como eu, quando fazia muitos poemas, muita gente que me dizia assim, faz-me um poema. Isto não é... Agora faz-me um poema, agora eu lembro-me e faço-te. Não. Eu dizia, não, isto aqui não é assim. Quando eu me lembrar e me der coisa e achar que está bem, eu faço-te. Se eu vou fazer uma coisa forçada, vai ficar mal. Por isso é que eu digo, a arte é para fazer, é como um vómito, tem que sair assim, ó, bah! Os que andam ali, é tudo merda. Podem ser melhores ou piores porque ficam melhorzitos, mas nunca vão ser génios. Porque não lhes sai, não conseguem, precisam trabalhar para aquilo. Há o exemplo do Ronaldo, por exemplo. Também há gajos que conseguem, mas uma coisa é no futebol. Outra coisa é na arte e nas ideias. Que é muito mais difícil. Com o corpo. E aliás, o Ronaldo é um exemplo, mas há milhões de gajos que quiseram ficar como o Ronaldo e não ficaram. Portanto, vai dar ao mesmo. Vai dar ao mesmo. Eu sou muito bom e sei que há muito pouca gente que pode falar destas coisas como eu e há muita gente que tenta. Fica pelo caminho. Eu não vou ficar pelo caminho.
Nem eu nem tu. Pronto. Então a literatura é isso, é tentares procurar e as coisas saírem e não andar a deitar fora e agora pensar no que se vai fazer, blá, blá, blá. O Saramago falava nisso, eu não gostava disso, é fazer as coisas assim, como ao caminho, o caminho da certeza absoluta. O caminhão da certeza absoluta pegava numa merda, pegava num livro, já está feito, pega lá. O Dostoiévski, queres ver um livro? Sabes como é que os livros do Dostoiévski eram? Eram todos assim. Eram todos assim. E o gajo fez. Nunca mais acabava. Ele vivia para aquilo, mano. Uma coisa incrível, meu. Gênio. Pronto. E todos os livros, tu vais a ler os livros, aquilo é uma coisa... Depois o gajo lembra-se de sei lá quantas personagens e a personagem... E não se engana. Começa na página 1 e na página 500 é igual, caralho. É demais, meu. Esses gajos são Dostoiévski, Camões... Opa, foda-se, pá, é uma coisa... Camões, Camilo... Uma coisa brutal, meu. O essa também já não gosto. Pronto. Entretanto, vamos acabar com a arte que eu mais gosto. Porque eu depois queria falar muito mais sobre estas coisas, se vocês quisessem. E até posso fazer vários cursos sobre isso. Não é cursos, assim, de falar, assim, se vocês quiserem. Até posso fazer assim, tipo, umas cenas, tipo, por exemplo, falar sobre os filmes de terror, a história do terror, porque é que o terror é como é, os realizadores, os atores, eu isso também falo tudo de cor, porque eu já quase cheguei a ser um cinéfilo, eu via uma média de 4, 5 filmes por dia, e lia tudo, e se há coisa que eu gosto de falar é sobre cinema. Agora há 2 anos que já não vejo, ou 3 que já não vejo, mas eu passava os meus dias todos livres, mesmo até o sábado, eu não queria sair à noite, porque eu ia ao videoclube buscar 3 filmes para ver, que era a minha noite santa. Estava até às 7 da manhã a comer e a fumar e essas coisas todas, a ver os filmes. Eu via tudo, eu sabia tudo, e ainda sei muita coisa e adoro cinema. Porque o cinema é a sétima arte, é a última arte, porque foi a última a ser descoberta, não é? E depois o cinema tem uma coisa muito boa, que só a ópera supera. É que no cinema tu tens tudo. Tu no cinema tens a escultura, tens a visão, tens a fotografia, tens a história que é escrita, está lá tudo. No filme, basicamente, no audiovisual, num filme, estão lá as artes todas, tirando... Também há filmes musicais, mas se não forem musicais, só na ópera. Na ópera é que te contam uma história assim, e cantam e tocam e tudo. Mas os vídeos que não são musical, mesmo assim, ele tem um tema musical que induz algo que seja perigoso ou um momento feliz, ele tem uma melodia. Claro, sim. O próprio filme também te mete a música. A música, em muitos filmes que se vê, a música é muito importante. Há músicas que eu me lembro de filmes que eu vi, era uma vez na América, acho que a música é do Ennio Morricone, que me fica sempre. As letras das músicas do Sergio Leone são muito importantes para os filmes. Sim. Há um filme que é O Bom, o Mau e o Vilão, quando os 3 estão, aquilo é para aí meia hora para se matarem um ao outro, mas tu não consegues tirar os olhos. Porque o gajo era um gênio, o Sergio Leone era um gênio. Não é à toa que o Quentin Tarantino é muito bom. O Quentin Tarantino foi tirar coisas, e ele próprio diz, foi roubar coisas
a vários realizadores de várias cenas. E fez uma amálgama daquela merda toda. E o Quentin Tarantino, quando diz que quer um close-up é ver uma cara assim mesmo coisa, e ele não diz, I want a close-up. Ele não diz. Sabes o que ele diz? I want a Sergio Leone. Porque não havia ninguém que filmasse os gajos do Bando Oeste, eles todos fodidos com aquelas barbas e com a música, como ele filmava. Assim, vias o gajo, e depois ouvias a música, e depois o outro. Opa, aquilo era uma coisa deslumbrante. E o Sérgio Leone, muita gente diz, e acho que com muita razão, o melhor filme americano que roça quase a perfeição em tudo, em fotografia, em história, em música, em atuação, é do Sérgio Leone, que tem 4 horas, chama-se Era Uma Vez na América. Aquele filme é uma coisa... Aquele filme é quase perfeito. Chama-se Era Uma Vez na América. E aquele filme é uma coisa muito bonita. Porquê? Porque eu nunca vi nenhum filme como aquele. Que são 4 horas, com muita coisa. Eles eram miúdos de Nova Iorque, com pouco dinheiro, e foram ganhando, e eram muito amigos e tal. Pronto, isso é uma história. Mas onde ele quer chegar... O ponto onde ele quer chegar ainda é mais bonito, que é a amizade. Nesse filme, Era Uma Vez na América. E para mim, pronto, tirando o amor que eu tenho pela minha mãe, pela minha filha, pelos meus pais, para mim não há nada mais importante no mundo do que a amizade. Ter um amigo é ter um irmão, é ter um companheiro de armas que está connosco no Vietnã, e tu estás todo fodido e ele fica lá contigo. É o teu irmão de armas. É mais do que um irmão. Pronto. A amizade para mim é muito importante. Felizmente tenho muitos amigos que gostam de mim. Não devo ser assim tão má pessoa. E então esse filme foca muito sobre... Esse filme é uma coisa deliciosa. E depois, se vocês quiserem com mais calma... Agora também já é tarde. Insanidades da vida cotidiana. Como vocês, os que me ouvirem, sabem que, apesar de algumas coisas pelo meio, eu digo muitas, abordo assuntos de uma forma muito interessante e fácil, que é o que é mais importante aqui. E fácil. Porque eu quero que vocês gostem e que vocês até achem que eu tenho alguma razão no que digo. E em muitas coisas eu sei que tenho. Que absorver. E há que absorver depois também tudo. Agora, eu estou sempre a falar do meu ponto de vista. Já disse isso. E já disse que o meu escopo, o meu objetivo é encontrar o meu némesis. Como os super-heróis que querem procurar o super vilão, e eu estou aqui também porque queria encontrar alguém de extrema inteligência e capacidade que me viesse rebater de forma espetacular as coisas que eu digo, para eu poder pensar se estou correto ou não, ou ele não. Tipo o Sherlock Holmes e o Moriarty. Percebes? Eu preciso o ódio, neste caso, o ódio, porque um é uma coisa e o outro é outra, completamente diferente, é uma coisa boa. Aqui é fantástico. O que constrói. Eu ter o gajo, porque ele está-me a dar tesão, está-me a dar tudo, e eu a ele. E finalmente, incrível, não é? Pronto, ficamos por aqui. Insanidades da vida cotidiana. Votem, subscrevam. Espero que gostem mesmo muito disto.
e eu vou voltar sempre. A não ser que me dê uma caganeira ou que me dê qualquer coisa e morra antes, porque o Eric e eu vamos estar aqui para sempre. Para sempre. Gostaste deste?